honrado de estar mais uma vez nessa casa, né, pela segunda vez, né? Quero louvar a Deus por tudo, por essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor nesse segundo dia dessa campanha, né? Quero louvar a Deus pela vida do pastor, pela vida da missionária, né? Louvar a Deus pela vida do meu amigo e irmão, o profeta Elmar, jovem, né? Usado por Deus na terra, que Deus usa mesmo na revelação profunda, né? Certo de uma coisa, ainda Deus fala na terra, ainda Deus usa o profeta na terra, amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, abra vossas Bíblias, louvado seja Deus, sem perda de tempo, no Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo de número 8. Aleluia. Quantos assentem a presença do Espírito Santo na casa? Aleluia. Eu já sinto a glória de Deus neste lugar. Sinto a unção de restauração. Eu sinto a unção de cura, meus amados irmãos, aqui neste lugar. Essa noite vai ficar marcada. Essa noite, aleluia, vai ser um sobrenatural, vai ser um mover neste lugar. Aleluia, porque aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Glória a Deus. Aleluia. Peça, irmã, a sonoplasta, aumente um pouco o fundo musical para ficar mais gostoso aí para ministrar. Lucas, capítulo 8, verso número... Capítulo 8, verso 41, que diz assim: Então um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos seus pés e lhe suplicou que fosse até a sua casa, pois tinha uma mulher de uns 12 anos, tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morta. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos, veio por detrás dele e tocou na orla das suas vestes e logo cessou a sua hemorragia. Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, pelo que disse: Mestre, as multidões te apertam e te comprimem. Mas Jesus disse: Alguém me tocou, porque de mim eu senti que saiu virtude. Aleluia. Agora o verso de número 53 e 54. E riu dele, sabendo que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão e disse em voz alta: Menina, levanta-te. Amém? Meus amados irmãos, estamos diante de um texto, diante de uma palavra muito forte, uma palavra de cura, né? Uma palavra de ressurreição espiritual. Nós estamos diante de um texto falando acerca de duas personagens. A primeira personagem desse texto é Jairo, que era um dirigente da sinagoga. A Bíblia vai falar então que Jairo era um homem especial, era um homem de honra naquele lugar. Jairo era alguém que era bem visto pela sociedade. Mas a Bíblia vai dizer então que certa feita a sua filha estava doente, estava quase morta, estava à beira da morte. A Bíblia diz então que ele ouve falar de Jesus, porque Jesus estava ministrando, Jesus tinha acabado de curar, aleluia, de fazer uma grande obra na vida do endemoniado gadareno. Mas então, aleluia, no meio da trajetória de Jesus, este homem Jairo, ele ouve falar que Jesus ele curava, que Jesus ele expulsava os demônios, que Jesus ele levantava paralítico, que Jesus sarava as enfermidades. E então ele toma uma atitude
meu querido pastor, e vai até os pés do Senhor Jesus, a busca de um milagre, a busca, aleluia, de uma restauração na vida da sua filha, que ela tinha 12 anos de idade. Mas também a Bíblia vai falar então que no meio dessa trajetória, ali uma mulher que havia também 12 anos, que se encontrava enferma, que se encontrava doente por um fluxo de sangue, um problema menstrual, um problema de menstruação, que para a medicina, aleluia, era possível, mas chegou o momento, aleluia, louvado seja Deus, irmão, que aquela doença, creio sim, que se tornou num câncer, ali no útero daquela mulher. A Bíblia vai falar então, meus queridos, aleluia, que aquela mulher, ela era uma mulher, creio sim, que era bem de vida, bem sucedida, ela tinha bens ao teu respeito, mas a Bíblia vai falar então que foram 12 anos, e essa mulher, irmão, por estar leprosa, por estar nesta doença, as mulheres que sofriam essa doença, ela era rejeitada pela sociedade israelense, ela era rejeitada, aleluia, pelo povo da sinagoga, porque certa feita a Bíblia diz que quem era leproso, quem era cego de nascença, não tinha valor. Quem era paralítico não tinha valor nesta época. A Bíblia diz então, queridos, que esta mulher, ela era rejeitada porque ela foi à busca de cura, ela foi no médicos, creio sim que ela consultou os médicos, aleluia, mas não teve solução, não teve algo que o socorresse, não teve esperança para o seu milagre, ou para a sua situação que ela se encontrava. Louvado seja Deus, então ela tomou uma atitude, porque a Bíblia diz que a multidão já ia, imediatamente a multidão já ia, irmão, diretamente para a casa de Jairo, porque Jesus, ele viu aqui um ato de humilhação. O que é prostrar? É se render. Jairo se prostrou, Jairo se ajoelhou, Jairo, a Bíblia diz, louvado seja Deus, aleluia, que era um homem de autoridade, meu pastor, era um homem bem recebido pelo povo, era um homem de vista, era um homem, aleluia, honrado pela sociedade. Mas certa feita Jesus permitiu que a filha dele, aleluia, no reino espiritual se encontrava com essa enfermidade, que era uma febre, era uma doença muito forte, que estava assolando o corpo dessa menina. Irmãos, a Bíblia diz também então que por essa menina de 12 anos de idade, porque na ética do povo de Israel, 12 anos era alguém que já tinha uma honra muito grande. Com 12 anos, naquele tempo, aleluia, já tinha que saber, irmão, os evangelhos, ou então, perdão, o povo já tinha que saber os 5 livros do Pentateuco, aleluia, os primeiros 5 livros da Bíblia, segundo o povo israelense, eles tinham essa doutrina espiritual de saber, aleluia, de saber da mente de pão e salteado. Então, irmão, aleluia, pastor, o Jairo, ele não tinha só de esperança. A mãe dessa menina, a esposa de Jairo, só tinha ela para ser alguém com herança, para ser alguém, aleluia, de vista para a sociedade. Aleluia. Eu estou falando para alguém aqui que está aqui nesse lugar, clamando por sua filha, clamando por o seu filho, clamando por o seu marido, suplicando nesta campanha,
por uma causa, aleluia, ainda que não foi respondida, mas eu quero te dizer nesta noite, como profeta de Deus, nesta noite, aleluia, está chegando resposta, aleluia, para esse problema, aleluia, está chegando resposta, aleluia, está chegando milagre, aleluia, para a sua situação espiritual, aleluia, nesta noite. Está chegando milagre, está chegando basta a essa situação. Está chegando um milagre na vida, aleluia, de Jairo. Chegou um milagre na vida da filha de Jairo. Também está chegando um milagre também na vida da mulher que se encontrava com fluxos de sangue. Eu sei, talvez tem mulher aqui com algum problema, fluxo de sangue. Está com problema de menstruação, talvez que não tem, para você já foi aos médicos. Estou pregando talvez para homem que eram bem sucedidos, aleluia, para as pessoas que eram bem sucedidas. E chegou um momento, chegou uma situação que perdeu tudo por conta do devorador, do migrador, do gafanhoto, da serpente do inferno, que tem roubado, que tem matado os teus sonhos. O que roubou na vida desta mulher foi a doença, porque ela era rica, ela tinha dinheiro, mas ela foi aos médicos, ela foi a todo tipo de gente e não conseguiu milagre. Mas ela ouve falar de Jesus no mesmo momento, na mesma hora que o povo já ia direto para a casa de Jairo. Aleluia, aquela mulher também então ouve falar de Jesus. Mas eu quero te dizer, olha, a Bíblia diz, pastor, que ela estava fraca. Ela não tinha mais forças, porque o fluxo de sangue, ela já tinha roubado as forças dela. Ela tinha, eu não creio que aquela mulher não pesava muita coisa, por conta que ela já tinha perdido, irmão, as forças. Então, creio que aqui ela pediu. Rapaz, então somente eu tocar, ela falou no coração dela, na mente dela. Se tão somente eu tocar na orla das vestes daquele homem, eu serei curada. Aleluia, será que tem mulher de fora aqui? Aleluia, deixa eu ouvir uma glória a Deus. Profeta lá, será que tem um homem de Deus aqui nesta noite? Aleluia, que vai tocar no Senhor. Aleluia, para a glória de Deus subir. A unção de cura descer deste lugar. Ei, eu quero te dizer, se eu sou profeta de Deus, vai acontecer milagre aqui. Se eu sou homem de Deus, você vai receber milagre aqui nesta noite. Jesus vai curar, aleluia, o problema da tua enfermidade. Jesus vai restaurar as coisas que você perdeu financeiramente. Tarefa, a cama, a bebida, Ramam, Tulamakala, Dasuri de Campo, Devine Kamastare, Kamanaya, Sade, Kamanaya, Remicho, Emenegana, Surdenora, Surdenora, Rilei, que a sui de campo, Emenegana, talvez a sua esperança acabou, a sua esperança perdeu. Você perdeu a esperança de crer. Você perdeu a esperança de acreditar. Porque foi tantos anos. Talvez você até já se acostumou com a enfermidade, com o problema da sua situação que você está passando. Mas eu quero te dizer, eu venho como um profeta de Deus a te dizer nesta noite, aleluia, está chegando um basta. Aleluia. Porque aquilo que é impossível, irmão, aos homens é possível a Deus. Talvez está improvável essa situação na tua vida, irmão. Então a Bíblia vai falar então, irmão, que quando o povo já estava no meio do caminho, um dos servos de Jairo chega e diz: Jairo, não incomode mais o mestre. Eu creio que era possível, irmão, porque uma febre ainda é possível. Uma enfermidade que é possível para a medicina sim. Mas a Bíblia diz então, irmão, quando as pessoas já iam direto na casa, já estava chegando perto da casa de Jairo, um dos servos dele chega e diz: olha, Jairo, não incomode mais o mestre,
porque a sua filha morreu. Aí Jairo disse: Senhor, então nós não vamos mais lá. Aí o Senhor disse para Jairo: crê somente, eu irei lá, irei ressuscitar a tua filha. Porque Jesus viu fé. Jesus viu fé em Jairo. E a fé, no Hebreus 11, vai dizer: a fé é a certeza das coisas que se esperam e as coisas daquilo que a gente não vê. Pela fé, irmãos, vai acontecer um grande sobrenatural e extraordinário nesta noite. Vocês vão ver no Evangelho segundo ele escreveu sobre João, no capítulo 11. A Bíblia diz que a esperança das irmãs de Lázaro, que era Marta já tinha perdido a esperança. Marta já tinha acabado a sua esperança. Senhor, será que meu irmão não vai mais ressuscitar? Aí o Senhor falou para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Crê somente. Aleluia. Oh, Rabassou, Regaldará, Priastévia, Alá, Choquete, Astévia, Malaca, Sobre, Liga, Cerebedequinha, Sé. Está chegando salvação na vida de